Então vamos a mais um quadro de perguntas e respostas, com perguntas que vocês mandaram tanto na aba comunidade aqui do YouTube, quanto no Twitter também. Então, para começar, uma pergunta do Jesus Cristo. E ele falou o seguinte aqui: quais pensamentos sobre a fugacidade da vida, principalmente agora com o que aconteceu com o Gugu? De fato, uma notícia muito triste nesse final de semana que a gente teve, né, que foi a morte do Gugu, um acidente que ele teve em casa e durante alguns dias não se sabia ao certo se ele tinha falecido ou não, até que finalmente confirmaram a morte dele. Então é muito triste porque, primeiro, que é uma personalidade bastante conhecida no Brasil, muita gente acompanhava a trajetória dele, a carreira dele. Isso é o curioso, né, quando você tem uma pessoa que você nunca viu pessoalmente e sente a ausência dela porque ela representa também uma história nossa também, né? Eu, quando era criança, adolescente, a gente assistia o Gugu. Eu me lembro de passar sábados inteiros na casa dos meus amigos, ligado na banheira do Gugu lá e jogando videogame. Então fez parte da história de muita gente e é triste. Eu deixo minha solidariedade com a família do Gugu e também, para mim, simboliza o encerramento de um período também, quando nós acompanhávamos as coisas pela televisão. Hoje em dia mudou muito isso. Hoje em dia, figuras como o Gugu ou como a Xuxa, que eram o centro da atenção na televisão, isso se deslocou agora para a internet. Então você tem outros ícones, outros ídolos que estão formando novas gerações de espectadores também dentro da internet. E aquela coisa, para morrer basta estar vivo, né? Então, assim, o que se passou com ele pode acontecer com um monte de gente. Na verdade, uma das principais causas de morte são acidentes domésticos. E é por isso que eu falo aqui constantemente que a gente tem que aproveitar a vida, viver os projetos que a gente tem, não projetos que os outros têm pra gente, não aquilo que os outros querem que façamos, mas aquilo que a gente acha que tem que fazer, aquilo que deve fazer. Porque a vida é muito breve, muito curta, muito efêmera. Basta um escorregão numa rua e bater a cabeça na calçada e que acabou. Então é triste, é muito triste e certamente, como eu disse, isso fecha um ciclo agora de um tipo de apresentador de TV, de um tipo de comunicador que fez história. Isso é fato. O Lucas Anata perguntou aqui: qual posição as empresas de TI deviam ter sobre a grande influência que seus produtos têm sobre as eleições? Elas deviam bloquear a funcionalidade de impulsionamento de conteúdo em países que estão passando por eleições? Essa é uma excelente pergunta, Lucas, e eu acho que talvez seja a solução temporária até que se regulamente isso. Eu já vi alguns casos em alguns países que durante o período eleitoral bloquearam o WhatsApp porque a quantidade de desinformação, a quantidade de mentiras que são propagadas ali é enorme e isso pode, de fato, afetar as eleições e manipular o voto das pessoas. Como no caso do Trump aconteceu, como no caso do Bolsonaro também, na Índia também aconteceu isso. Então, aparentemente, como uma medida temporária e provisória, talvez fosse uma solução. Bloquear acesso ao WhatsApp durante as eleições. Eu sei que pode parecer drástico, mas, por outro lado, o que você tem visto é o colapso das democracias, por causa das redes sociais. O Joe Alves perguntou: no caso de um apocalipse zumbi, você é do tipo que procura um grupo para ficar ou é do tipo lobo solitário? Essa é uma pergunta, olha, vai parecer bizarro isso aqui, gente, mas que eu me faço muito. Eu adoro filmes de zumbi, eu adoro histórias de zumbi, inclusive até tinha um livro que comecei a escrever sobre o tema. Eu adoro histórias de zumbi, e eu fico pensando, assim, né, se houvesse uma coisa parecida, né, um fim do mundo por causa de uma epidemia global, algum tipo de, sei lá, algum tipo de catástrofe do gênero, como é que eu faria para sobreviver? Mas, por outro lado, também fico pensando qual o sentido de sobreviver nesse mundo. Se você tem um mundo no qual todo mundo virou zumbi e você é um dos poucos sobreviventes, também qual o sentido de tentar ficar lutando anos e anos para se manter vivo? Também não sei. Eu acho que a princípio eu ficaria sozinho, mas não sei. Porque grande parte do tema dos filmes de zumbi é os conflitos internos que se dão nos grupos que se formam para sobreviver, né? A Bianca Tourinho perguntou: Henry, se você não tivesse cursado filosofia na faculdade, o que cursaria? Eu faria psicologia, que é um tema que me interessa muito. Na verdade, eu fiquei bem na dúvida na hora de preencher o formulário do vestibular se eu faria filosofia ou psicologia, e na última hora, lá escolhi filosofia. Não me arrependo, mas eu acho que eu também teria gostado muito de ter feito psicologia. Tanto que é um assunto que eu estudo muito hoje também. O Charlie C. perguntou: Henry, quando você resolveu cursar filosofia, seus pais lhe apoiaram? Você se inspirou neles para seguir essa carreira? Não, minha mãe não tem nenhuma relação com filosofia, o meu pai era eletricista e faleceu quando eu era criança ainda, então eu não tive contato com ele. Então não tive nenhum tipo de influência deles para cursar filosofia. Minha mãe apoiou, mas não com entusiasmo. Não foi uma coisa que ela imaginava que eu faria, assim, né, virar filósofo depois. Não era a expectativa dela para minha vida. Não posso dizer que tenha ficado feliz, mas também deu suporte, deu apoio. Então, assim, não tive nenhum tipo de reação negativa nesse sentido. A rejeição vem mais das outras pessoas, né? Quando você diz que fez filosofia ou que estuda filosofia, tipo, pensa que você é meio doido. De outras pessoas veio isso. O Everton Evaristo perguntou: em um vídeo que você falava sobre o Olavo de Carvalho, você disse que ele não era levado a sério pela comunidade filosófica. Como você vê a sua imagem nessa comunidade?
Eu não tenho noção, Everton, porque eu não tenho muito contato com quem é professor universitário, com quem é estudante universitário. Não sei, eu realmente não sei dizer. Não sei dizer como eles veem o canal aqui, se assistem ou não. Por outro lado, alguns alunos de filosofia me escrevem às vezes e dizem que acompanham, que alguns temas que eu proponho são debatidos por alunos no curso, entre os alunos, né? Não sei até que ponto que há algum tipo de aceitação ou não, mas de fato posso dizer, para mim não faz tanta diferença, assim, enquanto produtor de conteúdo. É algo que me assombre, né? Se eu vou chegar aqui e vão acolher as minhas ideias, aquilo que eu digo nas universidades. Mas, por outro lado, o fato de eu ter estudado filosofia na universidade, isso já dá uma legitimidade que o Olavo de Carvalho não tem, por exemplo, não que queira dizer essencialmente alguma coisa. Você pode ser um grande pensador sem passar pela filosofia, mas não é o caso do Olavo de Carvalho. O absorto Dunkelheit perguntou aqui: Henry, o que te levou a estudar mais Martin Heidegger na faculdade? E o que te impressionou mais na obra desse mestre e também controverso filósofo alemão? Por que se afastou dele durante seu amadurecimento intelectual? Essa pergunta tem relação com a próxima aqui que eu vou responder junto, que é uma pergunta do João Paulo Cordeiro, que ele perguntou: Henry, você poderia explicar a diferença entre ôntico e ontológico segundo Heidegger? Parabéns pelo canal, suas elucidações são ótimas. Vou começar pela pergunta do João Paulo, né, que a diferença entre ôntico e ontológico. Olha, já faz 15 anos que eu não leio atentamente Heidegger, não estudo Heidegger, então teria que voltar e pegar esse tempo e ver a terminologia que ele usa, né, como ele explica isso. Até onde eu lembre, o ontológico se refere a essa investigação sobre o ser, o que é o ser. Então esse campo de estudo, ontologia, e é o processo de fazer essa busca, e o ôntico se refere ao ente. Por que o Heidegger faz nesse tempo? Ele quer levantar a pergunta sobre o que é o ser, que é uma pergunta antiquíssima, uma das primeiras perguntas da filosofia. O que é o ser? Que é a máxima generalidade, o ser. Todos nós somos, as plantas são, os animais são, o mundo é, o universo é. Então, mas o que é ser? E essa é a investigação ontológica, isso é ontologia. Para fazer isso, para empreender essa investigação, o que o Heidegger faz é uma escolha de investigar aquele ente que se pergunta sobre o ser, ou seja, o ser humano, nós. Só que o Heidegger não utiliza o termo ser humano porque ele não quer atribuir sobre esse ente uma carga de sentido anterior. Então ele chama de Dasein, que é ser aí, nós somos o Dasein para o Heidegger. Então o método ontológico do Heidegger, ele é ôntico, porque ele trabalha sobre um único ente que somos nós. Então, para o Heidegger, se você desvendar esse ente que nós somos, o Dasein, nessa investigação ôntica, ou seja, sobre o ente, a gente vai conseguir chegar à resposta sobre o que é o ser. Não dá muito certo porque a obra Ser Tempo fica inacabada, mas é o método que ele utiliza. É uma investigação ontológica a partir de um método ôntico, analisando o ente, analisando nós. O ente que se questiona sobre o ser. E sobre a pergunta do absorto Dunkelheit, o que me interessou no Martin Heidegger foi justamente esse trabalho dele de retirar as camadas de sentido. Porque quando você lê a obra do Heidegger, ele faz muito trabalho sobre as palavras, sobre os conceitos, sobre a origem dos conceitos. Então ele vai se embrenhando sobre certos temas ou certos conceitos, buscando a origem daquelas palavras, onde elas surgiram, como elas se desenvolveram, o que elas querem dizer essencialmente, ou originariamente, como ele diz. E para mim é muito interessante esse trabalho. Como eu falo muito sobre a verdade aqui, esse trabalho de investigação, de você tentar desembrenhar e retirar a verdade de onde ela estiver oculta. Eu me afastei dele principalmente porque comecei a ler outras referências e outros autores me chamaram a atenção. Sabe o que acontece? Quando você está na faculdade, você geralmente acaba vestindo os trajes de alguma ideia filosófica, de algum autor, de alguma teoria. Então você vai lá e se torna platônico, nietzschiano, heideggeriano, se torna marxista, se torna, sei lá, você passa a vestir a camisa mesmo de algum autor, tipo time de futebol assim. E depois, quando você vai amadurecendo, a tendência é que você vá se soltando disso, né? Você pode até admirar o autor, como eu admiro Heidegger, admiro outros autores que eu estudei, mas você vai se soltando disso e começa a buscar novos horizontes e pensar um pouco mais fora de um corpo conceitual fechado. Inclusive, muitos autores que reverenciava quando tinha 19 anos, hoje ainda reconheço a importância, mas não me chamam tanta atenção assim como me chamam outros autores hoje. O André Calazans perguntou aqui: Henry, sou eu ou o mundo está ficando meio maluco? Olha, não sei o teu caso particular, mas o mundo sempre foi meio maluco, né? O Algemiro Nunes perguntou: qual a cor da sua escova de dente? A minha escova de dente é branca com azul, eu acho. O Zezinho Silva perguntou: se a extrema-direita tomar o poder na Espanha daqui a um tempo, vocês pensam em se mudar daí? Olha, se a tomada de poder foi como aconteceu na Itália, por exemplo, com o Salvini, que agora caiu, né? Ou como o Trump, ou como o Bolsonaro, ou como alguns outros casos de governantes de extrema-direita que chegam ao governo, que chegam à presidência ou como primeiro-ministro, possivelmente não. Depende do grau de perseguição que eles façam contra opositores políticos ou contra imigrantes.
Onde a gente está aqui, a gente está meio protegido, porque é uma região multicultural, tem muitos imigrantes, tem muita gente de outras nacionalidades aqui, então eu não me sinto em risco aqui, ninguém me conhece, né? Eu não sou youtuber famoso aqui na Espanha, então ninguém sabe quem eu sou nem o que eu digo. Então eu não me sinto ameaçado aqui. Mas depende do grau de perseguição. Se começar a fechar um regime aqui, um fascismo, um neofascismo, tipo um franquismo da vida, daí não, né? Daí fica difícil. O Luiz Otávio perguntou pra mim aqui: Henry, boa tarde, qual a visão de um ateu com certos milagres que nem a ciência explica? Bem, eu não sei o que você refere especificamente, qual milagre que a ciência não explica. Tem muita coisa que a ciência não explica. E tem muita coisa que a ciência nem investiga, na verdade. Mas eu não sei dizer realmente a que você refere. Um ateu não é necessariamente também um cientificista. Então, assim, um ateu não precisa acreditar que a ciência tem que explicar tudo também. Eu penso que para todos os fenômenos naturais, incluindo milagres, né, entre aspas, deve existir uma explicação plausível, racional, natural, mesmo que a gente não tenha essa resposta agora. O Rei Galvão perguntou: você já disse que a sua esposa trabalha com você no canal. Quais as funções dela? Ela também escreve as pautas? A minha esposa ajuda a editar os vídeos aqui no canal e ela também pesquisa material para poder preparar os vídeos. Então ela sempre está atenta ali ao que está acontecendo, me manda sugestão de pautas também, prepara o material, junta reportagens, manda para mim e faz comunicação com as pessoas. Ela contata pessoas para entrevistar, então ela faz trabalho mais de comunicação, é um trabalho mais nos bastidores, embora às vezes, quando a gente faz as lives aqui, que faz tempo que a gente não faz, ela apareça também nas lives. O Marcos Henrique Bairros Bandeira perguntou: qual teoria conspiratória para você é mais estapafúrdia? Tem várias teorias conspiratórias completamente insanas, mas para mim uma das piores é a dos reptilianos. Que existe alguns alienígenas, os reptilianos, que estão infiltrados na humanidade, que se travestem de seres humanos e dominam o mundo, fazem parte das elites. Isso é completamente doido, realmente é completamente maluca. O Lucas Red perguntou: onde está meu chinelo do pé esquerdo? Eu podia jurar que estava embaixo da cama, mas eu não consigo achar. Por acaso você viu? Olha, eu não vi teu chinelo, não sei onde foi parar, mas faça como eu faço também. Ou você vai descalço ou vai só com o pé mesmo. A Sasha Berutica perguntou: você acha que nesse ano os temas para os vídeos vieram meio que mais fácil, considerando tudo que está acontecendo, ou é a mesma coisa desde que começou o canal? Certamente tem muito tema acontecendo, né? Mas já tinha antes, na verdade, né? Às vezes que antes não eram temas políticos, eram mais temas culturais. Então sempre tem tema. Se a gente for procurar aqui, tem um monte de história que a gente pode trazer para cá e analisar. Mas na questão política, realmente, é um manancial abundante de notícias bizarras que a gente pode falar. O Pavel Corrut perguntou: Henry, você sofreu bullying por ter o nome Bugalho? A quinta série, com certeza, achava esse nome bem zoável. Olha, eu nunca fui alvo de bullying, pra ser bem sincero. Nunca fui, realmente, tipo, nem pelo nome, nem por nada. Nunca fui alvo de bullying. Eu era meio assim, eu passava meio despercebido, né? Não era nem... Eu não fazia nem parte do grupo dos populares, nem dos párias, nem dos perseguidos. Então nunca sofri bullying, não me lembro disso na escola. E se sofri também não me afetou, então assim, não me lembro. Mas o nome Bugalho, tiraram sarro uma vez ou outra, mas nunca me afetou. Eu sempre passei meio caminhando sobre as águas por essas coisas. Não me incomoda, eu acho bobeira, eu acho que isso revela mais sobre a pessoa que faz a piada idiota do que quem está sofrendo piada. A Michele Cerqueira Leite Lopes perguntou: você espirra quando olha para o sol? Que história é essa, Michele? Tipo, você olha para o sol e espirra? Eu não faço isso, não. O L. Eduardo perguntou aqui: em uma floresta pegando fogo, onde você só tem tempo para salvar o Bolsonaro ou o Salles, você usa o que para temperar o marshmallow? Essa é uma pergunta excelente, Eduardo. Olha, eu não tempero marshmallow, eu simplesmente ponho no espeto e ponho na fogueira. Eu não sei que tipo de tempero tem pro marshmallow. Que pergunta é essa? Bem, essas são as perguntas de hoje que eu separei. Então, um grande abraço para todo mundo. Deixa um comentário aqui embaixo, deixa o joinha, assina o canal, ajude no apoio. E final de semana que vem a gente volta com mais perguntas. Um grande abraço para vocês. Tchau!